bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento de cálculo de população para projetos de prevenção e combate a incêndio. Na aula 4, pessoal, eu vou falar sobre as dimensões mínimas que a gente tem que ter nas nossas saídas de emergência, alguns critérios que você tem que levar em consideração na hora de você fazer a elaboração do seu projeto, para reduzir ou até mesmo excluir a quantidade de comuniques que você vai tomar aí, conseguir aprovar de uma maneira mais rápida e precisa os seus projetos junto ao Corpo de Bombeiros. Lembrando que as nossas referências aqui são as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, então eu recomendo que, se você é de outro estado, tenha em mãos a instrução técnica de número 11, saídas de emergência, pode ser que no seu estado seja outro número, para você acompanhar e ver os detalhes que fazem referência ao seu estado. Quero comentar com vocês qual é a largura mínima de saída de emergência que a gente tem que ter para as nossas rotas, corredores, escadas e descarga final. É de 1,20 m, pessoal, para todas as ocupações. Tá fazendo um projeto, você não sabe nem a ocupação que vai ter lá, cara, mas se atente que tem que ter 1,20 m. Se não tiver, pode ser que vai dar ruim. Um detalhe que eu te dou é, se não tiver 1,20 m, analise o ano construtivo da sua edificação, pois o ano construtivo pode te favorecer a conseguir provar para o bombeiro que o imóvel foi construído antes das normas do Corpo de Bombeiros. Com isso, você consegue provar para ele que não foi executado de acordo com as normas, porque o prédio foi construído antes delas existirem. Mas se não existir uma documentação que você consiga comprovar essa antiguidade no imóvel, aí você vai ter que procurar outras alternativas para resolver essa situação. Mas, bora para as explicações. Nas ocupações em geral, as nossas saídas, nossos corredores, nossas escadas, eles têm que ter 1,20 m de largura mínimo. Para ocupações do grupo H, que são a área de saúde, a gente tem que ter, para a área de corredores, a largura mínima de 1,65 m. Isso para todas as ocupações do grupo H. Agora, quando a gente fala de rampas dentro do grupo H, para a subdivisão H2 tem que ter uma largura mínima de 1,65 m. Já na subdivisão H3, a nossa largura mínima para as rampas ela vai ter que ser de 2,20 m, ou seja, 4 unidades de passagem de 0,55 m. São esses os critérios mínimos que a gente tem que se atentar na hora de estar fazendo o nosso projeto. Então confira no fluxo de saída do seu imóvel se todas as passagens de acesso, todos os corredores de passagem, todas as escadas e as saídas têm essas larguras mínimas para vocês conseguirem aprovar com mais tranquilidade o projeto de vocês. Eu vou comentar agora alguns detalhes que podem trazer dúvidas para vocês na hora de você interpretar a largura do seu corredor ou interpretar se as portas de acesso vão interferir no fluxo de pessoas ou não. Quando a gente fala da largura dos corredores, pessoal, a gente tem que se atentar quando a gente tem saliências no corredor. Acontece, é muito comum da gente ter pilares com dimensões mais largas que as paredes, onde no corredor a gente tem a parede e a saliência do pilar. Quando a gente tem essa saliência, se a saliência, a largura dela, não a profundidade, a largura dela for maior que 25 centímetros, a nossa largura do corredor vai ter que ser a partir dessa saliência. Se ela tiver até 25 centímetros, eu posso ignorar essa saliência e considerar a largura total do meu corredor. Vamos dar um exemplo? Se eu tenho um corredor de 1,20 m cravado, aonde eu tenho um pilar de 1 m de comprimento nesse corredor, a minha largura não vai ser mais 1,20 m. Vai ser esse 1,20 m menos a saliência do pilar. Se o pilar tiver 20 centímetros para fora da parede, meu corredor vai ter que ser considerado como 1 m de largura. Agora, se o meu pilar ele tem 25 centímetros no máximo, eu posso ignorar essa saliência e continuar considerando o meu 1,20 m de largura de corredor. Agora, quando a gente está numa ocupação onde as portas abrem no sentido do fluxo de rota de fuga, pode acontecer da gente abrir uma porta e essa porta obstruir a nossa rota de fuga, ou seja, o nosso corredor ou o nosso acesso da rota de fuga. Quando isso acontecer, pessoal, a gente tem duas situações que tem que ser evitadas. A primeira é, se essa porta ela abre num ângulo de 180 graus, ou seja, ela abre quase que totalmente encostando na parede,
O momento que ela está aberta, a distância que eu tenho da folha, da face da folha até a parede do final do corredor, não pode ser uma medida menor que 1,20 m. Isso para todas as ocupações, com exceção da nossa divisão H, que precisa ter 1,65 m. Então se atente que se no imóvel que você está projetando a porta abre 180 graus e nessa abertura ela está abrindo num sentido de rota de fuga, está obstruindo essa rota de fuga e deixando um espaço menor que 1,20 m para passagem, ou na divisão H deixando um espaço menor que 1,65 m, está errado, você vai ter que procurar uma alternativa para que você não tenha essa obstrução. Quando a gente tem portas que abrem a 90 graus, que geralmente as portas mais convencionais, a gente recomenda que elas sempre sejam instaladas com a face aberta, faceando a parede, que é o convencional que a gente geralmente vê na maior parte dos cômodos dos imóveis, como vocês estão vendo aqui na imagem abaixo. Se ela tiver uma abertura onde ela faça uma saliência para a nossa rota de fuga, que nem vocês estão vendo na imagem abaixo, essa saliência ela não pode ter mais que 10 centímetros na redução da nossa rota de fuga. Se ela tiver uma projeção maior que esses 10 centímetros, também vai ser um critério que você pode ser comunicado, procurar uma solução técnica para conseguir corrigir isso, evitar que a nossa rota de fuga seja obstruída. Trazendo agora uma referência para o nosso grupo F, que é reunião de público, que vai ser a maior parte dos projetos que você vai ter que fazer cálculo de população. Quando a gente tiver um imóvel com ocupação do grupo F e tiver uma população acima de 300 pessoas, a gente vai ter que se atentar que no nosso pavimento de descarga a gente vai ter que ter 2 saídas de emergência. Essas 2 saídas elas têm que ter obrigatoriamente um afastamento de 10 metros entre elas. Não menos que isso. Ou seja, se eu tenho um salão de festas onde eu consigo colocar 500 pessoas, eu não posso ter uma única saída. Eu tenho que ter 2 saídas com afastamento de 10 metros. Mas Alisson, é inviável, vai ter muitos imóveis que não vão conseguir ter, às vezes não ter nem esse espaço de ter os 10 metros de afastamento. O Corpo de Bombeiros, na hora de desenvolver a norma, pensou nisso também e colocou o seguinte critério. Se não existir a possibilidade de ter 2 saídas, ou se existir as 2 saídas e elas forem menores que 10 metros no seu afastamento, você vai ter que dimensionar essas saídas com um majoramento nos cálculos de 1,5. Ou seja, calculei a minha saída de emergência, deu 3 metros. Então eu preciso ter 3 metros de saída de emergência. Se eu não conseguir fazer o critério de 2 saídas de 1,5 m com afastamento de 10 metros, eu vou ter que criar uma única saída com meus 3 metros, majorada 1,5 vezes esse valor. Ou seja, a minha saída única para essa situação vai ter que ser de 4,5 metros. Recomendo, mais uma vez, como eu disse nas outras aulas, se você passar por uma situação dessa, parecida, cite todos os detalhes no projeto. Puxe notas, puxe linhas de indicação para você mostrar para o bombeiro que você seguiu esse item da norma, para o analista ter mais segurança na hora de aprovar o seu projeto. Se você omitir informações, pode ser que ele te comunique por algo que você até considerou nos seus cálculos. Para a aula de hoje era isso, pessoal. Agora a gente vai para uma próxima aula onde eu vou exemplificar o que a gente aprendeu na teoria aqui, trazendo um desenho de uma forma mais dinâmica para a gente conseguir ilustrar aí tudo que a gente viu na teoria até agora. Bora para a próxima aula!